Abra sua Bíblia comigo, Segundo Reis. Segundo Reis, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos ler algumas passagens intercaladas, porque Deus colocou algo no meu coração. Capítulo de número 1, versículo 1. Conforme você for encontrando, você vai dizendo amém. Quem não encontrou, diga: me ajuda. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel ou contra Deus. Ora, Acasias caiu pela grade do seu quarto alto em Samaria e adoeceu, e enviou mensageiros dizendo-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. E o anjo do Senhor, porém, disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe para encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e disse-lhe: porventura não há Deus em Israel, para irdes a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Abra a sua Bíblia em Números, capítulo de número 23. Números 23, versículo 11 e 12. Quem não encontrou, acompanhe pelo telão. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamar-te-ei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura terei cuidado de falar o que o Senhor puser em minha boca. Versículo 18. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, e escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria ele dito e não faria? Ou havendo falado não cumpriria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não se observa iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, no meio dele se ouve aclamação de um rei. É Deus que os vem ou os tem tirado do Egito. As suas forças são como do boi selvagem. Contra Jacó, pois não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito? Capítulo de número 24, do versículo 9 ao versículo de número 13. Acompanhe comigo nesta noite a palavra de Deus. Diz assim, capítulo 24, do 9 ao 13. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como leoa. Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Pelo que a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas disse a Balaão:
amaldiçoares o meu inimigo te chamei, e eis que 3 vezes o abençoaste. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que certamente te honraria, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então respondeu Balaão a Balaque: não te falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me quiseste dar a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer de mim mesmo o bem ou o mal. O que o Senhor falar, isto falarei eu. Salmo 91. Abra a tua Bíblia comigo ou acompanhe pelo telão. Versículo de número 10. Salmos 91, versículo de número 10 e o versículo 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Versículo 12. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropece com seus pés em pedra. Quem recebe esta palavra, glorifica o nome de Jesus e toma o seu assento nesta noite. Queridos e amados irmãos, o irmão Lucas disse que nessa noite é noite de bênção. Eu quero concordar com ele para ser ligado no céu neste momento. Eu quero concordar com esta palavra nesta noite. Eu quero lhe dizer uma coisa, que nesta noite Deus vai desenrolar um mistério neste lugar. Eu quero lhe dizer uma coisa, que nesta noite Deus se levantou em teu favor. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor já está de pé em favor da tua vida. Pois bem, nós temos aqui algumas passagens que o Senhor tem colocado ao meu coração. E se você quiser ser alcançado nesta noite pela palavra de Deus, emprestai os vossos ouvidos e doe a Deus o teu coração. Abra a tua mente, fique ligado no trono da graça de Deus. Não desligue por nenhum segundo do trono de Deus. Leva os teus pensamentos ao céu. Converse somente com o Espírito Santo de Deus. Peça para o Senhor nesta noite continuar falando contigo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está pairando aí aonde você está sentado, e ele tem coisas grandes para fazer. Deus vai desenrolar um mistério neste lugar. Eu quero te adiantar, Deus vai desenrolar um mistério na vida de crente. Deus vai quebrar maldição nesta noite. Deus vai salvar famílias nesta noite. Deus vai restaurar vidas nesta noite. Deus vai libertar nesta noite. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai lhe dar ânimo nesta noite. Deus vai fazer um negócio tremendo neste lugar. Deus vai curar a enfermidade nesta noite. Tu não crê não? Eu creio. Pois bem, amados irmãos, olhando pela Bíblia e entendendo a palavra de Deus, nós lemos uma passagem em 2 Reis, capítulo 1, a partir do verso 1.
a Bíblia nos revela que Acasias, filho de um homem perverso, inimigo da igreja, inimigo de Deus, por nome de Acabe, marido de uma mulher que tinha tanto demônio, a mulher era tão endemoniada, que os demônios, quando via ela, atravessavam para o outro lado da rua para não ficar endemoniado por ela. Meu Deus! E agora, a Bíblia diz que esta mulher, quando se casou com Acabe, ela levou Acabe a induzir o povo de Deus a adorar outros deuses. Aquela mulher adorava um demônio tão terrível por nome de Baal. Aquela mulher induziu Acabe a adorar Baal. E Acabe induziu o povo de Deus a adorar Baal, porque Acabe era rei de Israel. A Bíblia nos revela que Acabe se prostrou diante de Baal, porque também não ofereceu sacrifícios a Baal. Porém, a Bíblia nos revela que Elias profetizou a morte de Baal, de Acabe. E a Bíblia diz que Acabe, certa feita, fez aliança com Josafá para ir para uma guerra. E a Bíblia nos revela que Acabe consulta os profetas de Baal para saber se ele venceria aquela batalha. E a Bíblia diz que os profetas de Baal disse a Acabe: certamente tu vencerás a batalha, tu sairás vencedor dessa batalha. E a Bíblia diz que quando Josafá se une a Acabe, Josafá olhou para os profetas de Acabe, os profetas de Baal, e Josafá viu que de Deus não tinha nada. E Josafá pergunta a Acabe: porventura não há no seu reino um profeta de Deus para que consultemos a respeito deste negócio? Meu Deus. Acabe olha para Josafá e diz: aí tem um tal de Micaías que está preso porque só profetiza o mal contra a minha vida. Josafá disse: mande-o chamar para que ele consulte a Deus se venceremos esta batalha. A Bíblia diz que Acabe agora manda os seus soldados ir buscar Micaías e trazer diante de Acabe de Josafá. O soldado vai até onde Micaías estava preso, tira Micaías da prisão e vai ao ouvido de Micaías e cochicha: rapaz, tu está sendo chamado porque Josafá mandou Acabe te chamar para consultar a Deus se Acabe vai vencer esta batalha. Se você disser que ele vai perder, ele vai arrancar a tua cabeça. Quando você chega lá, diz que ele vai vencer a batalha. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: homem de Deus que tem compromisso com Deus não tem medo da morte. Homem de Deus que tem compromisso com Deus não tem medo de rei. Homem de Deus que tem compromisso com Deus não precisa de mentira para se safar. Micaías olha para o soldado. Acredito que se fosse hoje, se ele tivesse bonito igual eu assim, ele arrumava a gravata e diria: o que Deus mandar eu falar, isso eu falarei. E lá vem o soldado, meu povo, levando Micaías. Micaías algemado, ó. Vai algemado diante do rei. Imagina um homem diante do rei para consultar a Deus. E quando Micaías chega diante de Acabe e Josafá, Josafá olha para ele e diz assim: aquilo que Deus mandar você falar, tu fala. Consulte a Deus se nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Acredito que Micaías faz oração rápida. E aí, Deus, como que é o negócio? Ele olha bem para a cara de Josafá, olha dentro da bola do olho de Acabe e diz: esta batalha vocês vão perder. Meu Deus! Oh, meu Deus!
para Josafá e diz: eu não falei que ele só profetiza o mal contra mim? Eterno Deus, aleluia. Acabe olha de novo para Micaías e diz assim: olha, eu vou para essa batalha. Os meus profetas dizem que eu vou ganhar. Os números dizem que eu vou ganhar. Eu vou voltar da batalha e vou arrancar a tua cabeça. Micaías olha para ele e diz: se tu voltar desta batalha, que Deus diz na minha boca não é verdade, mas tu não voltarás. Se voltar, será para ser velado o seu corpo. Lá vai Josafá e Acabe para a guerra. O número dos soldados de Josafá e Acabe era maior, mas a guerra do rei da Síria não era contra Josafá, não era contra o exército de Josafá nem de Acabe. O rei da Síria queria a cabeça de Acabe. Acabe era tão amigo de Josafá que ele sabia que o rei da Síria queria tirar a vida dele. E o rei da Síria sabia que ele era o rei de Israel. Ele falou assim: Josafá, eu sou teu amigo. O rei está caçando a cabeça de um rei. O rei da Síria está caçando a cabeça do rei de Israel. Ele tira as vestes reais e põe Josafá. Porque o negócio é o seguinte: se for matar, você morre no meu lugar. Eu vou me disfarçar de soldado. E lá vai Acabe, e lá vai Josafá e os seus exércitos para a batalha. E a batalha começa, e o rei da Síria diz: esquece o soldado, mate o rei. Quando os homens vieram diante da carruagem real e viram o homem com as vestes real, vieram para matar Josafá. Mas a Bíblia diz que Josafá grita: eu não sou Acabe. Os soldados olharam e disseram: não é você que nós estamos procurando. Aonde está Acabe? Não sei. Mas contra os inimigos de Deus, aquele que tem se levantado contra o Senhor, aquele que toca no profeta de Deus, aquele que chama o profeta de Deus de mentiroso, aquele que se opõe contra um profeta de Deus, ai da vida dele. Para você ter ideia, Acabe estava com capacete de guerra, Acabe estava com escudo, Acabe estava com espada, Acabe estava com a armadura nos braços, no peito, nas costas, na perna, nos pés, todo forrado de armadura. Mas aqui no seu abdômen, entre a couraça, havia um espaço bem pequeno. E a Bíblia diz que havia um soldado do exército da Síria. Sabe aquele soldado aprendiz que ele é chamado de última hora, que manda ele dar um tiro lá para fora, o tiro pega aqui no ventilador? O soldado mais cegueta da guerra, o pior atirador da guerra. Ele pega uma flecha, ó, tira a flecha, pega o ar. A Bíblia diz que ele atirou sem direção. Aquela flecha sai. Poderoso de Deus. Ela vai em direção a Acabe e entra no único espaço, único lugar onde estava descoberto. Aquela flecha atravessa Acabe. Acabe cai morto no campo de guerra, porque desafiou o profeta do Senhor. Aleluia. Agora Acabe morre. Acasias começa a reinar. O filho de Acabe começa a reinar. E a Bíblia nos diz que o palácio deles em Samaria era alto. E Acasias, por um acaso, um descuido, ele caiu da janela, se machucou, ficou doente. E ele agora chama o seu servo
Baal-zebub significa Senhor ou Deus das moças. Pergunte a ele se eu sararei desta enfermidade. Pergunte a ele se eu vou me levantar desta cama. A Bíblia diz que saem os servos de Acasias em direção aos profetas de Baal-zebub, Deus de Ecrón. E a Bíblia nos revela que neste mesmo momento eles vão caminhando, mas o Espírito Santo de Deus também caminhava em direção do profeta. E o Espírito Santo de Deus disse a Elias: vá até os mensageiros de Acasias e pergunte a eles se não há Deus em Israel, para que eles vá a Baal-zebub, Deus das moças, ou Deus de Ecrón, perguntar, se informar. Pergunte a eles se não há Deus em Israel. E lá vai Elias. E lá vai Elias. Elias chega diante dos mensageiros de Acasias. E ele diz: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: porventura não há Deus em Israel, para que vades a procurar, a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrón? E a Bíblia diz que agora os mensageiros de Acasias voltam para o palácio e vão até Acasias e diz assim: olha, rei, saiu um homem ao nosso encontro, e este homem nos parou e mandou que nós voltássemos para trás e dissesse a seguinte palavra ao Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que vades consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? O rei pergunta: quem foi este homem? Ele disse: nós não conhecemos. Como que ele estava vestido? De pele de carneiro. Começou a descrever a vestimenta e disse: tem mais. E ele disse ainda: da cama que tu subiste não descerá. E de repente Acasias disse: eu conheço esse homem. Foi o que profetizou a morte do meu pai. Foi o que profetizou a morte da minha mãe. Foi o que profetizou a desgraça dos profetas de Baal. Foi ele que orou a Deus. Deus mandou fogo no altar e ele acabou com os profetas de Deus. Esse é Elias, é profeta de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, meu Ai, que ore mandar abaixar. Ele macho e de que anassou de calamante. Amandoria subcanto nega chore mandai. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Pois bem, para que os irmãos entendam melhor, Jezabel trouxe um Deus, um demônio, eles têm como Deus, para dentro de Israel. E porém, esse demônio era conhecido por todo Israel. E o povo que iam conhecendo e se prostrando diante de Baal começavam a se inspirar e dar nome a outros deuses ou a outras entidades. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar Baal, que o seu significado é possuidor. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar Baal-ber, que é possuidor de um poço. Você vai encontrar Baal-berite, que é senhor de um pátio. Você vai encontrar Baal-gad, que é senhor da fortuna. E como existe nos dias de hoje, para cada coisa eles arrumam Deus. Para cada situação eles arrumam Deus. Para cada história eles colocam Deus. Mas nesta noite nós temos um Deus que criou e que faz todas as coisas e que se levanta em favor do seu povo. Pois bem, vamos continuar.
Mas nós não vamos entrar nessa história a fundo. Nós lemos um outro texto em Números, capítulo 23. A Bíblia nos diz que quando o povo saiu do Egito, o povo ia passando pelas terras, e aqueles que não permitiam que o povo de Israel passasse, eles faziam guerra contra o povo. E a Bíblia diz que quando Moisés chegou com o povo de Israel diante de Moabe, mandou os mensageiros até o rei de Moabe, dizendo: permita-nos passar por dentro da sua terra, para que possamos chegar onde o Senhor quer nos levar. E o rei de Moabe não permitiu que eles passassem, mas fizeram guerra contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que agora o povo venceu a batalha, o povo venceu a guerra. Mas a Bíblia, ela nos traz a memória, dizendo que quando o povo passa por Moabe, o povo se acampa diante da terra de Balaque. E Balaque agora fica preocupado. Balaque agora diz assim: olha, por onde eles passam, eles vão tomando a terra. Por onde eles passam, ninguém pode vencer esse povo. Por onde ele vai, ninguém pode com esse povo. Esse povo é terrível. Existe um Deus com ele que abriu o mar vermelho. Existe um povo com ele que fez milagre no deserto. E Balaque ficou com medo de guerrear contra o povo de Deus. Balaque ficou com medo de guerrear contra Israel. E a Bíblia diz que havia um profeta do Oriente por nome de Balaão. E Balaque manda mensageiros até Balaão, dizendo: Balaão, Balaque te convoca para que você amaldiçoe o povo. Porque Balaque não queria guerrear contra o povo de Deus. E a Bíblia nos revela que Balaão disse: aguarde um momento, espera um pouquinho. Foi ali falar com Deus. Vai, Balaão: Senhor, Balaque está me chamando para que eu amaldiçoe um povo. O que o Senhor tem a dizer? Deus diz: rapaz, esse povo é meu escolhido. Aleluia! Esse povo é meu eleito. Aleluia. Não vai não, fica no teu lugar. Aí o povo volta. Balaão diz que não vai. Balaque não se conformou, chamou os príncipes, chamou aqueles que tinham uma autoridade maior, homens de nome, homens conhecidos. Volta lá, Balaão, e diga a ele que eu estou chamando ele para amaldiçoar o povo. E se ele vier e amaldiçoar o povo, eu darei a ele uma casa cheia de prata e de ouro. E lá vai os príncipes de Balaque. Balaão! Balaque mandou nós voltar aqui. Diz que é para você amaldiçoar o povo, ele vai te dar uma casa cheia de prata e ouro. Espera aí. Crente que é crente, irmão, não faz nada sem consultar Deus. É verdade. Quando você consulta Deus, tudo vai certo na tua vida. Quando você consulta Deus, tudo vai certo na tua vida. Mas quando Deus te responder, não fique indagando o Senhor, não. Quando Deus te responder, irmão, se conforma com a resposta de Deus. Eu já tinha falado com Balaão. E os príncipes de Balaque voltam de novo. Em vez dele dizer: rapaz, já disse que eu não vou. Ele falou: peraí, ele foi lá de novo. Deus, agora veio os príncipes. Disse que vai me dar prata, vai me dar ouro, vai me abençoar. O negócio está bom, né? A situação está boa, vou ficar rico. Voltou Balaão, bravo, porque Deus disse para ele: rapaz, eu não já te falei. Eu não já te falei, mas você está insistindo, vai. Não vai. Meu Deus. Mas tu não vai amaldiçoar o povo. Eu vou pôr as palavras na sua boca. Balaão chega para o príncipe de Balaque e diz assim: olha, eu vou com vocês. Vai lá e avisa Balaque que eu vou com vocês. E agora a Bíblia diz que no outro dia Balaão colocou a sela na jumenta, pegou as suas coisas
Bíblia diz que no meio do caminho, Deus chamou o anjo e disse: vem cá, vai lá e se opõe contra Balaão. A Bíblia diz que lá vem Balaão montado na jumenta, ó, cavalgando. Daqui a pouco o anjo do Senhor apareceu no caminho na frente da jumenta. A jumenta viu o anjo, e o anjo estava com uma espada desembainhada. Quando a jumenta viu o anjo, ela saiu do caminho e foi para um caminho que ele ia apertando, e a jumenta foi entrando com Balaão, e Balaão tentava tirar a jumenta não obedecia, porque ela estava obedecendo o anjo de Deus. E daqui a pouco começou a apertar os pés de Balaão, e Balaão desce da jumenta e ó, desceu do cacete da jumenta. Jumenta teimosa, eu não mandei tu entrar aqui. Coitado da jumenta, vai ter uma surra da jumenta. Coitado da jumenta, apanhando do profeta. Mas a jumenta via o anjo e Balaão não via. Aí ele volta com a jumenta de novo. Voltou com a jumenta. A Bíblia diz que quando ele volta com a jumenta, o anjo aparece de novo na frente da jumenta. A jumenta olhou para o anjo. E o anjo foi com a espada desembanhada. A jumenta sai de novo da rota. Pela segunda vez. A Bíblia diz que ele pegou e tornou da outra surra na coitada da jumenta. A bichinha apanhou de novo pela segunda vez. Aí daqui a pouco ele leva ela de novo para o caminho. Pela terceira vez o anjo aparece na frente da jumenta. E quando o anjo aparece na frente da jumenta, porque a jumenta se jogou no chão e deitou em cima de Balaão. Balaão desceu de novo e desceu no cajado, bateu na jumenta. Daqui a pouco a Bíblia diz que Deus deu voz para a jumenta. Rapaz, porque tu está me batendo? É onde a Bíblia fala que a jumenta falou para o profeta: por que tu está me batendo? Balaão disse: se eu tivesse uma espada aqui, eu te mataria. Eu mando você ir para cá, você não vai. Eu mando você ir para lá, você não vai. A jumenta falou: rapaz, abre os teus olhos, rapaz. Vê quem é que está aí na frente. Daqui a pouco, Deus dilata a visão de Balaão. Balaão olha e vê o anjo com a espada desembainhada. E o anjo diz: o Senhor mandou me opor a ti, porque você não quis dar ouvido à primeira palavra de Deus. Deus tem falado contigo. Dai ouvido ao que o Senhor tem falado com você. Obedeça a voz de Deus. Obedeça, quer ser abençoado. Obedeça a voz de Deus. Pois bem, agora ela vai montado na jumenta. Chegou Balaão diante de Balaque. Balaão, bora ali. Sobe no monte ali mais alto. O povo vai passar ali atrás. Quando o povo passar, estende a mão e amaldiçoa o povo de Deus. Misericórdia. Daqui a pouco a Bíblia diz que Balaão sobe com Balaque e diz: rapaz, levanta 7 altares. Pega 7 ovelhas e pega 7 novilhas. Pegou, colocou sobre o altar. E quando eles pegam, coloca sobre o altar e oferece. Daqui a pouco Balaão diz: Balaque, espera um pouquinho, fica aí, eu já volto. Aí lá vai Balaão para trás do monte, se esconde. Senhor, eu ofereci no teu altar ali o holocausto. E aí, é para me amaldiçoar esse povo ou não? Aí Deus disse: volta lá que eu vou pôr as palavras na tua boca. Abre a tua boca comigo, a tua Bíblia comigo, para que você possa acompanhar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Números 23. Versículo 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do holocausto,
e eu irei porventura, e o Senhor virá ao meu encontro, e me falará, e aquilo que o Senhor me falar, eu te direi. E encontrando-se com Deus, Deus lhe disse, Balaão disse ao Senhor: preparei 7 altares, ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, torna para Balaque e fala assim. E tornando para Balaque, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, da montanha do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e detesta Israel. Aí a resposta de Balaão: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei o que Deus não detesta? Como eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoa? Como eu vou detestar e odiar o que Deus não odeia? Aí Balaque ficou bravo e o povo passando. Rapaz, esse negócio está errado. Você não entendeu o que Deus falou? Vamos de novo. Vamos correr para o outro monte, correr para o outro monte. E a Bíblia diz que quando eles chegaram de novo no monte, Balaque falou: o povo vai passar aí, amaldiçoa ele, levanta 7 altares. Mesma história. Ofereceu a ovelha, ofereceu a novilha. E daqui a pouco ele vai lá consultar Deus. E o povo de Israel vem. E a Bíblia diz que quando o povo passa, lá vem Balaão de novo depois de consultar Deus. E a Bíblia diz que novamente Deus manda Balaão abençoar o povo. E Balaque ficou irado. Porque Balaão não amaldiçoou o povo. E a Bíblia diz que agora Balaque disse: olha, vamos de novo, que vai passar em outro lugar. Você ainda tem uma outra chance de amaldiçoar o povo. E ele vai, a mesma cena, levanta os altares, oferece sacrifício. Balaão vai até o Senhor novamente, consulta o Senhor de novo. E a Bíblia, ela nos diz que quando Balaão volta diante do Senhor e vê o povo passando, Balaão novamente estende a mão e abençoa o povo. Há um mistério de Deus aqui nesta noite. O povo de Deus aqui nesta noite é você. O povo de Deus aqui nesta noite é você. Você está aqui como povo do Senhor nesta noite. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Balaque chamou Balaão para te amaldiçoar. Primeiro ele foi consultar Baal. É por isso que Satanás tem se levantado contra a tua vida. É por isso que Satanás tem se levantado contra a tua casa. É por isso que Satanás tem se levantado contra a tua família. É por isso que Satanás tem se levantado contra os teus negócios. Balaão disse: aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Micaías disse: aquilo que o Senhor puser na minha boca, isso eu falarei. E nesta noite eu quero dizer uma coisa: aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu falarei.
abençoar o povo. Eu vou te explicar uma coisa para que você entenda. O povo de Deus, você vai entender o mistério. O povo de Deus, a igreja que Moisés dirigia, porque toda igreja é assim. Tem crente que ora, tem crente que busca Deus, tem crente que onde ele está ligado no trono da graça. Tem crente que por onde ele passa, não precisa ele abrir a boca e nem andar com um crachá pendurado no peito dizendo eu sou crente. Não! Porque aonde ele chega, o brilho do Espírito Santo reflete no seu rosto. Existem pessoas que ao abrir da sua boca pelas suas palavras é notado a presença do Espírito Santo em sua vida. Existem pessoas que pelo seu comportamento alguém olha para ele e diz: aí está o certo. A Sunamita olhou para Eliseu, chamou o seu marido e disse assim: meu bem, aquele homem que passa ali é um santo homem de Deus. Aonde você está, o povo tem falado a teu respeito. Rapaz, tem certeza que tu é crente? Ele não faz esse negócio não. Tu é crente? Que igreja você é? É Deus. Onde você congrega? Glória a Deus. Aleluia. Tem crente que a todo momento está ligado no trono. Tem crente que a todo momento está em comunhão com Deus. Tem crente que se ele chegar numa roda de pecadores e naquele lugar estiver alguém falando algo que desagrada a Deus, falando coisas que não convém que ele fale, ele não se mistura, ele se afasta. Agora existem outras pessoas que vai no embalo, entra na conversa, gosta do negócio. Existem pessoas, é forte, o negócio é forte. Existem pessoas, o parente não é crente, assa uma carninha, amassar uma carninha lá em casa, te convida, não tem problema nenhum você ir. Compra uma Coca-Cola, põe na mesa. Mas o diabo sempre usa alguém, traz uma braminha gelada, coloca. Você olha, no começo você está lá, só na Coca. Manda ver a Coca. Daqui a pouco o diabo, Baal, usa um dos seus profetas e vai lá e diz assim: toma só um pouquinho, não faz mal, ninguém está vendo. Meu Deus, ninguém está vendo? Aí você vai lá e fala: vou dar só um bico, tá? Aí Baal diz assim: gostei do negócio, tá fácil. Aí chama outro: rapaz, dá um biquinho aí. Dá um biquinho aí, não tem nada. Aí ele vai lá de novo. Aí daqui a pouco começa a tocar uma musiquinha. Aí o crente está lá, daqui a pouco ele está lá: sou crente. Está lá, sou crente. Daqui a pouco começa o pezinho. Eita Deus. Aí vai, daqui a pouco já está. Não é assim que funciona? Mas às vezes ele nem dança, Mas ele, de tanto ouvir a música, entrou na cabeça, quando vai ver, ele está cantando. Cantando a música, adorando a Baal. Está adorando a Baal.
diabo disse, está fácil, é presa minha. Moleza. O irmãozinho está ali, sentado no ônibus. Às vezes até pensando no céu. Daqui a pouco o Astarote, um outro demônio terrível, o ônibus para, aí entra a mocinha, a piriguete dentro do ônibus, toda. O irmão estava ligado no céu, daqui a pouco os olhos espirituais fechou o carnal. Aleluia! Ele fica assim, ó, ele está aqui. Jesus, eu não quero olhar, Jesus. Jesus, aí ele já começa a falar assim, ó. Jesus, tem misericórdia, tira isso da minha frente, Jesus. Meu Deus. Nós está rindo, irmão, mas não é brincadeira. O negócio é sério. A irmãzinha, eu e o Lucas somos duas irmãs. E não é só para solteira não, irmã. Vigia. Daqui a pouco a gente olha pro Roberto. Vai que morenão bonito. Não tá, né? Rapaz, se ele não namorar esse cabinho, viu? Não sei o quê. Baal tá olhando. Pensa que Baal não tá vendo não? Você pensa que Baal não está olhando? Meu Deus! Sexta-feira, irmão, o negócio aqui foi forte. Sexta-feira o negócio aqui foi forte. Queria que essa igreja tivesse lutada. Tem muita gente brincando. Tem muita gente que já não acredita mais que Jesus vem buscar a igreja. É verdade. Você acha que Baal é besta? Vai lá, Balaão. Só amaldiçoa ele, só fala para eles que nós detestamos ele, só isso. Não tem nada não. Tem nada não. Ó, Jezabel disse para Acabe, tem uns deuses aí. Não tem nada não. Não tem nada não, só vamos lá na igreja de Baal, só para você conhecer. Só vai lá para você ver como que funciona. O bestão do Acabe vai lá, senta na nave da igreja de Baal. Não demora muito. Estava ele lá, oferecendo o seu filho para ser queimado vivo. Meu Deus! A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ó, mas se você ver, essa música aqui não tem palavrão. Essa música aqui não tem besteira. Ela só fala de amor. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quem canta a música? Para quem que ele ofereceu a música? Hã? É profundo, Deus. Daqui a pouco você já vai para uma mais. Daqui a pouco você já está falando em pornografia, você já está falando em bebida, já está falando em matar, já está falando em usar droga, já está falando em tirar a vida. Você está pronunciando isso. A tua boca, querido, é para abençoar. Balaão não amaldiçoou. Está pensando que Deus também não está vendo? Eu já disse aqui, vou dizer. Toquinho de celular, irmão. Com funk.
de Deus. Coisa horrenda é cair na mão do Deus vivo. Mas Deus é amor. Deus é, claro, eu nunca disse que Deus não é amor. Mas você precisa olhar aí, se está faltando uma página na sua Bíblia. Deus é amor, mas é justiça também. Nós lemos: Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É tempo de santificar a igreja. É tempo de santificação. Ah, mas o meu marido não é crente. Ele bebe, eu posso beber um vinhozinho também. Ah, minha esposa não é crente, a minha esposa faz, eu também vou fazer, querido. A salvação é individual. Salvação é individual. Mas o meu irmão bebe, minha irmã bebe. Salvação é individual. Aleluia. Ô glória! Irmão, preste atenção. Eu não vou falar por causa do tempo, mas eu anotei um monte de nome de Baal aqui que fizeram para baseando-se. E você pensa que Satanás é bobo? Você pensa que o diabo é bobo? Quantos nomes dele tem por aí? Verdade. O que mais me intriga, irmão, me deixa revoltado. Isso, irmão, isso me deixa revoltado. É uma pessoa saber que ele está adorando um demônio, irmão, e continuar. A pessoa parece que nunca conheceu Deus na vida. Não tem força para lutar contra um demônio, mas também não quer saber de ir na igreja. Quando você vê crente assim, é crente que não vai na igreja, é crente que não tem compromisso, é crente que não ora, é crente que não quer nada com Deus. Eu vou bater na tecla de novo, irmão. Pensa que aqui não tem crente que adora a Baal? Não tem. Eu vou perguntar, mas não responde não. Quem é que não assiste o Jorginho? Quem é Jorge, irmão? Quem é? Está pensando que foi baseado em uma pessoinha? Não! É o nome que deram ao demônio. Você está lá, Jorginho. Jorginho. Aí Jorginho deixa o negócio engatilhado. Não, eu não posso perder, porque Jorginho preparou uma ali, ó. Vigia, crente, vigia. Você está adorando a Baal. Você está levantando o seu altar a Baal. Sabe por quê? Na minha Bíblia está escrito que o teu corpo é o holocausto do Senhor. O teu corpo é o holocausto de Deus. Você está levantando o holocausto a demônio. E não duvida não que ele manifesta na tua vida aqui dentro. Não duvida não. Deus está aqui comigo. Aleluia! Glória a Deus! Duvide para você ver. Eu levantei o meu altar ao Senhor essa semana inteira. E Baal não pode contra essa igreja. Baal está destruindo a tua vida, tirando as tuas forças, te afastando de Deus, te levando para longe, te levando para o inferno, e você não está percebendo. Shedai, que ela marcha, correvas, lasteca na subida. Irmão Josias, fica em pé lá atrás, no meio da porta. Fica em pé, lá atrás, no meio da porta. Não, Lucas, por favor. Fica em pé lá na porta. Preste atenção na nave da igreja.
na autorização do Espírito Santo, debaixo da unção de Deus, debaixo da graça de Deus. Tem pessoas no nosso meio aqui dentro, não é pouca não, tem pessoas aqui dentro que tem dado legalidade aos demônios. E o demônio tem colocado sentimentos dentro de você, tem colocado desejos dentro de você. Nos tem dado legalidade. Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Eu vou falar isso fora do microfone, que é para não escandalizar. Tem irmãs aqui dentro da igreja, que deu legalidade. O espírito de pombagira tem entrado na tua mente, tem colocado desejos dentro de você, colocado desejos de pornografia, desejo de prostituição. Eu falo isso sem medo de errar, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Tem pessoas aqui dentro, dentro da igreja. O diabo tem colocado uma revolta na tua mente, dentro de você, que tem vezes que você olha para alguém, você sente rancor, dá vontade de você catar aquela pessoa e matar. Meu Deus! Tem pessoas aqui dentro que tem dado legalidade para o diabo. O diabo tem entrado dentro da tua casa. Você pensa que, tem vezes que eu falo, tem gente que pensa que esconde as coisas, tua casa está de perna para o alto. Tua casa está de perna para o alto. Sabe por quê? Porque tu tem levantado o altar a Baal, não tem levantado o teu altar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Bota fogo, Jesus. Se você olhar para trás, olha um pouquinho, um ano atrás como estava a tua vida e olha como está a tua vida hoje. É porque tu tem dado legalidade, não tem ouvido a voz do Senhor. Eu falo sem medo de errar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo está presente nesta noite, nesta casa de oração. Ele está passeando aqui dentro, ele vai para lá, ele vem para cá, ele entra no meio dos bancos, ele está passando aí, Você pensa que você está escondendo de quem? Pensa que Deus está te vendo nas escondidas, não? Está enganado. Está totalmente enganado. Meu Deus. Deus está vendo tudo. Só que Deus já me disse aqui, Ele não vai envergonhar ninguém, não se preocupe não. Deus não vai te envergonhar. Mas você sabe que é com você que Deus está falando. Agora, se você duvidar, se Deus falar no meu coração que tu está duvidando, eu te chamo aqui na frente, no meio de todo mundo. Isso não é ameaça. Não é ameaça. Não é ameaça. Isso não é ameaça. É porque ninguém pode duvidar de Deus. Não duvide de Deus. Esse desejo maldito vai sair da tua vida. Você acha também que não tem pessoas aqui dentro que de vez em quando dá uma vontade de você pegar um vinhozinho? Cuidado. Um abismo chama outro. Não, mas eu só tomo o sangue. Não precisa tomar o sangue não, toma o sangue de Cristo que é melhor na tua vida. O sangue de Cristo é melhor. O sangue de boi vai te matar, mas o de Cristo não, o de Cristo dá vida.
esse desejo que arde dentro de você, Deus vai arrancar hoje, Deus vai tirar hoje. Pois bem, vamos voltar para a palavra de Deus, porque ela que limpa, ela que lava, ela que restaura, ela que purifica, ela que santifica, ela que levanta. Balaque tentou de todas as formas amaldiçoar, mas sabe por que Deus não permitiu? É porque Deus sabia que no meio da igreja que Moisés pastoreava, existia pessoas ali que tinham legalidade aberta. E se Balaão, irmã Mara, amaldiçoasse, a maldição ia pegar. Porque quando a pessoa dá brecha para o diabo, a maldição pega. Quando a pessoa dá brecha para o diabo, a macumba pega. Quando a pessoa dá brecha para o diabo, a desgraça pega. A palavra de maldição, a inveja vale contra a vida da pessoa. Quando você dá legalidade para o inimigo, ele acha legal e fala ali, eu posso entrar, porque a porta está aberta. Mas o crente que ora, que jejua, que vai na igreja, que busca Deus, não pega. Aí, Balaão chegou para Balaque e disse assim, é o seguinte, você pode ficar com a tua casa, pode ficar com a tua prata, você pode ficar com o seu ouro. Sabe por quê? Contra Jacó, contra esse povo, não vale encantamento. Contra esse povo não vale maldição. Contra esse povo não vale bruxaria. Não vale, pode matar galinha, pôr o nome na boca do sapo, pôr o nome na cobra, na encruzilhada. Não pega contra este povo. Pode bater tambor, pode bater atabaque, pode acender fogo, pode fazer o que quiser. Não pega, não pega, não pega, não pega. Não vale encantamento contra Israel. Oh, aleluia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas quem é esse povo? Que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Quem é este povo abençoado? Que negócio é esse? Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará. Quem é esse povo? Vai lá para o versículo 1. Aquele que habita. Não é aquele que está fora, é aquele que habita. O que está fora não, o que habita. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí sim, você vai abrir a sua boca e dizer, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas se você estiver fora, meu filho, minha filha, preste atenção, se você estiver fora, Meu Deus. você vai viver pelos cantos sofrendo, chorando, sem entender o que está acontecendo na tua vida. Nada dá certo, nada vai dar certo, nada vai funcionar. Não vai funcionar, não vai dar certo. Quer ver Deus mudar a tua história? Quer ver Deus salvar a tua família? Quer ver restauração? Quer ver libertação? Quer ver o milagre de Deus? Quer ver as doenças ir embora? Quer ver Deus te levantar? Quer ver Deus te usar? Quer ser usado por Deus? Quer ser usada por Deus? Venha habitar no esconderijo do Altíssimo. Contra Israel não vale encantamento. Não vale. Não vale. Não vale. Tem gente aqui, irmão, que já odeia tanto. Já odeia todo, mas tem pessoa aqui, porque sempre tem gente que é muito perseguida. Tem gente que é muito perseguida. É porque Deus tem um chamado na tua vida. É porque Deus tem uma obra na tua vida. É porque Deus tem algo para fazer na tua vida. E o diabo luta para que você não se levante.
O diabo luta para que você não fique na presença. O diabo luta para que você não ore, para que você não canta. O diabo luta para que você não faça a vontade do Senhor. Mas nessa noite o Senhor quer abrir a tua mente, o Senhor quer dilatar a tua visão espiritual nesta noite. O Senhor quer te levantar, o Senhor quer te usar. O Senhor quer fazer uma obra na tua vida. O Senhor quer arrancar essa amargura, essa tristeza. O Senhor quer arrancar essa solidão, esse sentimento de derrota de dentro de você nesta noite. A Bíblia diz que quando Elias estava no Monte Carmelo, Monte Tamar, os profetas de Baal fizeram o altar, jogaram um bezerro em cima do altar e começaram a clamar. Baal não respondia. 450 profetas de Baal, 400 de Baal e 450 profetas de Acera. Eles não respondiam. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram lanceta, ou seja, hoje vamos usar como canivete, se rasgaram. Matei! Mandar fogo! Mandar fogo, quê? Aí Elias bem assim, ó. E eles vai, Elias. Daqui a pouco Elias falou, peraí, faz silêncio. Vê aí se ele não está viajando. Eu acho que ele foi viajar. Seu Deus está viajando, não está aqui não. Está numa reunião. Ah não, está dormindo. Ficaram de manhã, irmão Antônio, até meio-dia. Se rasgaram, se machucaram, se feriram. Elias disse, dá licença. Sabe o que Elias fez? Elias foi no altar e fez assim, ó. Aleluia. Ei, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. O que está nesse altar aí que foi para Baal hoje, faça como Elias, ó. Joga fora, tira do altar, tira do altar, tira o holocausto para Baal do altar, tira! Isso aqui é sério, esse culto é sério, isso não é brincadeira. Isso é sério, isso é sério, isso é sério, isso é sério. Tira o holocausto de Baal do altar. Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aí Elias diz, dá licença. Arrancou. Elias olhou, ó. Rapaz, o altar está quebrado aqui. Faz uma massinha ali. Chama o irmão Antônio, que é pedreiro. Irmão, repara aí. Olhou, repara aqui. Arruma aí. Arruma o altar. Como está o teu altar? Está rachado? Como está o teu altar nesta noite? Altar rachado, altar quebrado, altar trincado, não para azeite dentro. Tem que arrumar o altar. Conserta o altar nesta noite. Irmão, olhe para cá, em nome de Jesus. Não inventa desculpinha para Deus, irmão. Deus não é bobo, não. Não vem você ficar inventando desculpinha aí dentro do teu coração, na tua mente, não, irmão. Tem a ver, é o quê? Vai dessa não, irmão. Deus é santo, querido. Deus conhece você mais do que a si próprio. Tem crente que inventando desculpinha para Deus. Amanhã eu peço perdão, amanhã não sei o que. Sai dessa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elias disse a Acazias: da cama que subiste não descerás, mas morrerás. Para de brincar com Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Ainda informe no ventre da tua mãe, Deus formou os teus ossos. Deus que te deu nervo, carne, pele, tudo. Deus fez tudo bonitinho. Mas você acha que Deus não pode colocar o dedinho lá dentro? Você acha que não? Para de brincar com Deus, irmão, em nome de Jesus.
Elias, ó, jogou tudo fora. Aquilo que é para Baal não serve para mim. Não serve. Elias olhou assim, pega o bezerro mais bonito, o melhor que tiver aí. Pega o melhor. Sabe o que Elias fez? Elias disse, deixa ele aqui de lado. Pega a lenha. Deixa aqui de lado. Deixa de lado. A Bíblia diz que Elias foi lá, fez um córrego em volta do altar. Um córrego. Elias pegou 12 cântaros de água e ó, derramou, encheu o córrego, a água transbordou e derramou em volta do altar. Coloca a lenha, coloca o bezerro. A água representa a presença do Espírito Santo na tua vida. O altar é a tua vida. A água representa o Espírito Santo na tua vida. Traz o bezerro. Traz a lenha. E aonde há o Espírito Santo, irmão, o fogo tem que pegar. O fogo tem que pegar, tem que estar aceso. Elias coloca o bezerro lá no altar. Os profetas de Baal tudo assim, ó. Nós com esse monte de profeta dentro, coitado, sozinho. Porque o povo de Israel já estava tudo voltado para Baal. Elias lá com o bezerro no altar. Elias colocou o bezerro, colocou a lenha. Imagina agora a lenha molhada, bezerro molhado, o altar molhado, tudo cheio de água. Então, a gente seco não pegou fogo, molhado, então é ruim. É ruim. Mas o homem que tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, acha graça diante dos olhos do Senhor, irmão. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, diz a palavra de Deus. Está pensando que Elias pegou lancetinha para se cortar, é? Elias falou, peraí que eu vou dar um tainho aqui, está pensando? Senhor, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se eu sou o teu servo e tu tem achado graça aos meus olhos, manda fogo do céu e queima, taca fogo no altar nessa noite. E a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e manteve a água, e o nome de Jesus foi glorificado, e Baal caiu por terra. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente que eu quero orar por alguém. Jesus está presente. Mas Deus quer desenrolar um mistério na tua vida, irmão, tão profundo. Deus quer fazer um negócio contigo aqui hoje, que você almeja, que você deseja, tem que parar de dizer, oh, por quê? Porque nunca, Senhor, o que acontece comigo? Deus vai desenrolar um mistério na tua vida hoje. Vem aqui na frente. Irmão, tira essas coisas aqui. Essas coisas aqui. Chega essa cadeira um pouquinho para lá. Deus vai fazer um negócio aqui. Deus vai fazer um negócio aqui hoje grande. Deus quer desenrolar um mistério na tua vida. Tu és escolhida por Deus. Sabe por que tanta prova? Sabe por que tanta luta? É porque o que Deus tem para fazer na tua vida tem que ter estrutura. E Deus, Ele vai te capacitar. Deus vai derramar uma unção de capacitação na tua vida. Deus vai te dar graça. Deus vai lhe revestir. O inimigo vai olhar para a tua boca e vai ver sair fogo. Ele não vai ficar na tua frente. Grava, séria, calachandarai. Aline, vem aqui. Irmão, o diabo ele é tão ousado. Ele é tão ousado, tão ousado. Deus ele é tão lindo.
Deus me disse que o diabo fez um projeto, e colocou o nome dela assim. O projeto dele. Você é tão novinha. E o diabo já fez projeto para a sua vida.